Olá! Por um mundo onde seres humanos e cachorros possam conviver e aprender com o outro numa relação de amizade, cumplicidade e educativa, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A compreensão cristã da vida atribui sacralidade a toda a criação. Isso significa que manifestamos a nossa reverência a Deus respeitando toda a obra de suas mãos. Isso significa também que uma flor ou uma pedra tem merecimento igual para a nossa reverência humana. Os outros animais, no entanto, merecem de nós, animais humanos, um tratamento especial. Isso não quer dizer comparar ou igualar, mas significa respeito, cuidado e trato com delicadeza. Os animais domésticos, então, ainda mais. Eles estão próximos, precisam ser tratados com muita consciência. E entre os animais domésticos, alguns ganham ainda mais destaque. Os cachorros, por exemplo, de todas as raças, eles costumam ser muito considerados e precisam ser bem cuidados. Eles são, para muitos humanos, considerados, por exemplo, amigos, ou para alguns até os melhores amigos. Para conversar conosco sobre este relacionamento que permeia o desenvolvimento humano desde o início da humanidade, nós convidamos o adestrador Rafael Veloso. Rafael Veloso é engenheiro mecânico por formação, mas trabalha exclusivamente ensinando famílias a educar seus próprios cães há mais de 6 anos, através de uma metodologia de adestramento positivo, que não envolve broncas ou punições no treinamento. Já são mais de 1.000 famílias ao redor do mundo inteiro que foram transformadas através de cursos, seminários, workshops, treinamentos e atendimentos particulares. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa parlatório, obrigado pela sua presença. E a gente já anunciou agora que você é engenheiro por formação. Como é que você foi parar no mundo do cuidados com os cães? O que te fascinou nesse universo, Rafael? Seja bem-vindo. Obrigado, primeiramente. Então, na verdade, eu sempre tive cães, na família. Meus pais tiveram cães. E depois que eu saí de casa muito cedo, com 14 anos, fiquei bastante tempo, alguns anos, sem ter cachorro em casa, Porque eu estava estudando, só me dedicando a ensino médio, depois da faculdade. E aí, depois que eu me formei, eu resolvi adotar um cachorrinho, porque eu sempre tive vontade de voltar a ter cachorro. Só que foi um cachorrinho meio problemático, vamos dizer assim, Que foi o Pop, eu adotei ele já adulto, e tinha uma série de questões, era muito medroso, Fazia xixi pela casa inteira, tinha problema em ficar sozinho em casa. Então, essa série de questões que eu fui pesquisar a respeito de como que eu fazia para resolver esses problemas que eu tinha com ele. E aí, eu pesquisando, estudando a respeito disso, eu fui gostando, pegando gosto pela parte de comportamento canino, Que interessante. E foi desde então que eu comecei. Que interessante. Como é que é mesmo o nome do seu cachorro? Pop. Pop? Isso, P-O-P. P-O-P. Pop. Que interessante. E eu te pergunto agora, como é que você percebeu, porque isso é uma questão importante, porque muitas vezes se associou o adestramento, o modo de fazer com que os animais tenham um determinado comportamento a alguma coisa relacionada à violência, quer dizer, grito, bater. Como é que você percebeu que isso não funciona bem na convivência com os cachorros? E como foi que você chegou a soluções não violentas nos seus treinamentos? Na prática mesmo, testei tudo aquilo que falam por aí com o Pop e, na verdade, só piorava a minha relação com ele. Ele ficava mais medroso e só piorava os problemas que ele já tinha. Então, eu vi que esse não era o caminho. Aí eu tentei descobrir se existia uma outra forma de conseguir resolver esses problemas, que eu acabei caindo nessa parte de que era possível sim treinar um cachorro sem usar qualquer tipo de violência, que aqui a gente chama de adestramento positivo.
E aí, depois que eu entrei nesse mundo, aí eu fui descobrindo outras coisas também, né? E, enfim, aí depois eu vi que não faz sentido mais essa metodologia de violência e tal, já está um pouco ultrapassada. Rafael, a gente sabe que a relação entre seres humanos com os animais é sempre algo muito especial, né? Precisa de ter aprendizado e equilíbrio. E com os cachorros, tem sido algo ainda mais especial para muita gente. Tem gente que desenvolve uma amizade profunda pelo seu cachorro, ou por sua cachorra, sua cadelinha. Mas por que ainda há tantos maus tratos, né, que a gente vê por aí, denúncias, tantos maus tratos e abandonos por parte dos tutores? Na verdade, não é só com os cães, eu percebo que até com os próprios filhos, né? A gente vê um pouco de maus-tratos. A própria educação, né? Tem esse conflito de usar da violência, do castigo, das broncas para educar o próprio filho, né? A gente tem uma filha hoje de 10 meses e a gente percebe que tem esses conflitos até com nossos pais falando, né? No conflito de como que deve educar o filho. Então, não é só com os cães, mas eu acho que tem mais isso no cachorro porque ele não fala, né? O cachorro ele não pode se defender falando que está sendo maltratado, coisa do tipo. E também tem muita gente que acha que cachorro não tem sentimento, não sente, não tem tristeza, por exemplo, não fica triste, né? Ou seja, ou às vezes nem sente dor, não sofre, esse tipo de coisa. Então acha que o cachorro é como se fosse um objeto. Eu acho muito interessante essas considerações que você faz e a relação que você falou sobre filhos, porque a gente não pode de jeito nenhum. No início do programa eu falei, a gente não pode comparar, né, o modo como tratamos uns aos outros, seres humanos, como o modo como nós tratamos os animais, mas isso no sentido positivo. Quer dizer, a gente precisa tratar bem as pessoas e a gente precisa tratar bem os animais, né, no sentido positivo. Mas tem uma coisa que você falou e que eu talvez possa reformular a pergunta, para não ser casos curiosos. Você estava dizendo que o Pop... com ele próprio você foi testando, não é? Você foi vendo que não funcionava. Então, foi justamente porque eu acho que muita gente que está acompanhando o programa pode também ter feito o mesmo caminho que você. Pode já ter tentado algumas coisas e percebe que não funciona. E aí, então, foi procurar uma outra solução. Então, eu te pergunto, quando você foi vendo... que não funcionava com o Pop, ficar brigando com ele, ficar dando broncas e tudo, que tipo de iniciativa você tomou? Você foi pesquisar, você foi estudar mais sobre essa questão de relacionamento com os pets, com os animais? Na verdade, a gota d'água foi assim, eu sou um cara mais ativo, né, gosto de praticar esportes, gosto ainda de andar de bicicleta, e tinha trazido um cachorrinho para poder participar junto comigo, né? Então o Pop tinha bastante energia na época também, então eu gostava muito de andar de bicicleta com ele, só que eu tinha um problema que ele não andava próximo de mim. E aí é difícil a gente andar de bicicleta com um cachorro com ele puxando pro lado, atravessando na frente da bicicleta, às vezes corre o risco de derrubar a gente, né? E eu pesquisei a respeito de como que eu faço para andar com meu cachorro de bicicleta, né? No YouTube, né? Na internet, enfim. E aí tinha vídeos lá falando de usar enforcador ou de dar tranco no cachorro para ele se manter próximo de você, porque assim ele vai saber que quando ele se afasta, você faz algo ruim, aí ele vai querer ficar próximo. E eu testei essas coisas, o Pop, aí eu perdi a paciência um pouco, né? Tava nervoso já, porque já tinha me derrubado, quase me derrubado algumas vezes. E aí eu dei um tranco, só que aí nessa hora ele deu um grito e não queria mais ficar próximo de mim, ou seja, teve o efeito contrário, né? Eu queria manter ele próximo de mim e agora ele não queria ficar por perto de mim de jeito nenhum. E aí que eu descobri que não vai funcionar assim, e nessa mesma época apareceu um anúncio para mim, coincidentemente ou não, né, de uma franquia de adestramento falando que estavam recrutando adestradores, fazendo processo seletivo, e que utilizava essa metodologia que não usava violência. E aí foi então que eu entrei, participei do processo seletivo, não fui aprovado no final, por uma questão mais específica deles, mas aprendi muito durante o processo, usei inclusive o Pop durante o processo seletivo, né, e aí quando encerrou o processo seletivo, eu decidi seguir por conta própria. Rafael, eu vou precisar de mais um minuto da sua paciência para chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar essa boa conversa a respeito da relação tão bonita que há entre seres humanos e cachorros com o adestrador Rafael. Até já. Estamos
Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje eu converso com o adestrador Rafael Veloso. Ele é criador de conteúdo e há mais de 6 anos ajuda famílias no mundo todo a educar de forma positiva seus cachorros e terem uma convivência verdadeiramente saudável com eles. Rafael, para continuar nossa conversa, eu pergunto para você, o que é mais difícil, educar o cachorro ou o dono do cachorro? Com certeza é o dono do cachorro, né? Porque tem muitas vezes que eu vou atender a família e envolve muito a questão do apego. Às vezes a pessoa acha que está fazendo bem, porque ninguém faz um negócio com má intenção, né? Achando que vai fazer mal para o cachorro. Mas na verdade, às vezes acaba fazendo, e mostrar para ela que na verdade esse talvez não seja o melhor caminho e mudar o que ela está fazendo hoje é a parte mais difícil. Às vezes ela acha que, como assim, né? Eu sempre fiz dessa forma, por que eu vou fazer diferente? Só que o problema é que se ela não faz diferente, ela não vai ter um resultado diferente do que ela já está tendo, né? Certo. As pessoas ainda não têm, na verdade, uma real noção da responsabilidade que é cuidar de um cachorro, um gato ou um animal de estimação. Vai pegando, leva para casa, mas não pensa bastante sobre essa responsabilidade que exige atenção com a comida, atenção com os remédios, né? Como é que você pensa que se pode conscientizar os tutores sobre essa responsabilidade? Eu acho que mais passando a ideia de que o cachorro não é descartável, como muitos pensam, né? Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade de trazer o cachorrinho para sua casa, você não pode esquecer que ele vai viver aí pelo menos uns 15 anos, a gente espera que viva 20 anos até, né? E às vezes você tem uma realidade hoje, só que você esquece que daqui 10 anos, como que você vai estar? Será que esse cachorrinho vai caber na sua vida também? Eu vejo muita gente que pega o cachorro por impulso, tô passando aqui, tem um cachorro ali na rua, vou trazer para casa. Mas aí passa uma semana, um mês, aí acaba aquela euforia inicial. E agora o cachorro, o que eu faço? Vou devolver ele na rua, né? Eu vou dar para alguém? E esquece que o cachorro agora ele está dependendo de você, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Como é que a gente faz para diferenciar, você que tem conhecimento disso, o adestramento real do incentivo por meio do medo? Eu queria saber isso e queria saber também se esse tipo de serviço, o adestramento, é muito caro? Eu acho que é porque depende do quão importante isso é para a família, né? Certo, então, assim, certo. O estrago que um cachorro pode fazer, vamos supor que é um problema de destruição. O estrago que esse cachorro pode fazer na sua casa, às vezes ele destrói o sofá. O sofá custa quanto? R$1.000, R$2.000? Às vezes estragou o celular também, R$1.000, R$2.000. Então, se você pagar esse valor no adestramento e evitar que ele destrua essas coisas, já valeu a pena, né? Se você paga lá que seja R$2.000 no adestramento do cachorro, você aprender como que funciona, como que ensina as coisas para ele, e evitar que ele destrua sofá, cadeira, mesa, celular, cabo de carregador, fio da TV, esse monte de coisa que os cachorros costumam destruir. Então, eu acho que acaba sendo barato, né? Fora todo o prejuízo emocional também, que às vezes você sai de casa, o cachorro fica latindo, incomoda os vizinhos, aí você recebe notificação, mora em um condomínio, você é ameaçado a ser expulso do prédio, ou então o seu cachorro ele não se dá bem, não foi bem socializado com pessoas ou outros cães, começa a querer atacar o cão do vizinho ou a criança do vizinho, né? Então esse tipo de coisa a gente nem consegue mensurar quanto custa isso, né? Tem razão. Então eu acho que é barato. Tem razão, Rafael. Eu queria te perguntar uma coisa. A nossa produção aqui trouxe um dado e eu queria que você confirmasse esse dado. É verdade que o cachorro deve ser adestrado por apenas uma pessoa da família? E quais outros mitos existem em relação a isso? Esse já é um mito, né? Que não, o cachorro ele aprende com qualquer pessoa desde que a pessoa saiba ensinar. É claro que é igual a gente, na escola. Se a gente tem um professor de matemática e se fica trocando o professor de matemática toda semana, fica um pouco complicado, porque cada um tem uma didática diferente, né? Dificilmente um professor vai conseguir ensinar da mesma forma que o outro. Mas se todos os professores sabem ensinar, todos eles são aptos a ensinar. A mesma coisa com o cachorro. Se todo mundo... E é interessante que eu peço, na verdade, quando eu vou atender a família, por isso que eu falo que eu educo as famílias, não o cachorro, né? Eu não coloco a mão no cachorro, eu educo só os meus. Mas eu peço para a família inteira participar, para todo mundo estar em sintonia, todo mundo falar a mesma língua e saber por que a gente está fazendo alguma coisa com o cachorro, todos fazerem da mesma forma. Então, sim, pois não. É mais importante que todos participem, ao invés de um só. E eu acho também, se você me permite, como esse método que você aplica, no seu caso especificamente, é um método não violento, eu acho que a família inteira fica, de algum modo,
tocada com esses princípios, né? Quer dizer, porque isso não serve só na relação entre o ser humano e os pets, isso serve para a relação geral, né? Hoje em dia, que a gente vive num mundo tão violento, num mundo cheio de tanta divisão, onde as pessoas ficam estressadas facilmente, então eu concordo com você que se a família toda participa desse processo, né, de adestramento, que no fundo, adestramento é uma busca de harmonia entre a família e o animal, né? Eu queria te perguntar uma coisa importante dentro ainda desse mesmo contexto. Quando na família tem crianças, porque a gente fala família parecendo que todo mundo está em condições iguais, e não é verdade, não é? A relação de pets, de cachorros especialmente com criança, como é que você vê? Tem que tomar muito cuidado, eu tô passando por isso agora, né? A gente tem uma bebezinha de 10 meses, então, assim, quanto mais nova é a criança, menos capacidade ela tem de entender que não pode fazer algumas coisas. Por exemplo, criança tende a fazer muitas coisas que o cachorro não gosta, como puxar o rabo, puxar a orelha, querer montar no cachorro, bate às vezes na cara, pega na boca, tenta tirar o brinquedo do cachorro quando ele tá ali mordendo o brinquedo, ou um osso, vai mexer na comida, às vezes o cachorro ele tá dormindo, vai mexer no cachorro dormindo e incomodar ele. Então, todas essas coisas são coisas que alguns cachorros se incomodam com isso. E aí eu vejo que tem muito conflito entre crianças e cães, justamente porque está faltando o papel ali dos pais ficarem interferindo para não deixar a criança ficar incomodando o cachorro o tempo todo. Porque não é culpa da criança, ela não sabe que isso incomoda, mas também não é culpa do cachorro. O cachorro não é obrigado a tolerar tudo, assim como a gente não é obrigado a tolerar qualquer coisa, né? Certo. Rafael, tem uma outra coisa que a mim particularmente incomoda, eu não sei como é que vocês veem, é o fato do animal se tornar, vamos dizer assim, o centro da atenção o tempo todo. Quer dizer, você chega na casa de uma família e aí o cachorro toma o centro da cena. Você está querendo conversar alguma coisa, mas toda hora o cachorro está. Então, nesse adestramento, há algum tipo de abordagem? Quer dizer, vocês já pensaram nisso? De quando o cachorro, por exemplo, não tem limites ou deve ter limites? Queria colocar essa questão para você. Na verdade, isso daí é justamente que está faltando a parte do adestramento, né? Porque aqui, por exemplo, eu estou no escritório, nesse momento gravando aqui com você, e os nossos dois cães, eu tenho dois, o Pop, que foi o primeiro que eu adotei, e tem uma filhote de uma cachorrinha Border Collie que tem 2 anos. Os dois estão aqui junto comigo e eles estão deitados dormindo. Não está me incomodando. Mas eu vejo que muita gente me chama, né, para ajudar, que justamente não consegue trabalhar em casa porque o cachorro fica querendo brincar o tempo inteiro, pular no colo, pedir atenção, pedindo comida. Ou seja, não tem limites, né? E aí é justamente esse trabalho que a gente faz de educação para ensinar que o cachorro a casa tem regras, tem forma de uma melhor convivência entre as pessoas, a forma de receber as visitas, quando é hora de interagir, quando não é, até que ponto está incomodando, né? Então, é isso que a gente trabalha também. Me chamou a atenção, assim, no seu perfil, que você ajuda famílias no mundo inteiro. Eu queria entender um pouquinho, é claro que certamente por via remota, né, como eu estou falando com você nesse momento, mas eu queria entender, assim, um pouquinho como é que você expandiu esse trabalho, ensina esse método para gente de vários lugares do mundo. É interessante porque desde lá do começo, 2018, eu comecei a criar conteúdo na internet sobre essa parte, porque era um tipo de informação que a gente não encontrava muito, né? Hoje já está mais difundido essa parte de adestramento sem violência. Mas aí com isso, tem muitos brasileiros que moram fora do Brasil. Então eu atendo muitos brasileiros que moram em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, França, Canadá, Estados Unidos, até no Catar, às vezes no Japão, né? Então, assim, tem muitos brasileiros que estão morando fora e aí, por conta da dificuldade da língua, e às vezes até em alguns países é mais difícil também de encontrar o adestramento positivo, eles acabam me conhecendo e a gente faz todo esse trabalho remoto. Então, hoje, praticamente, eu atendo 100% remoto. A cidade que eu moro aqui, que atualmente é Maringá, eu não atendo pessoas em Maringá. Entendo. Quer dizer, seu trabalho foi se especializando de tal maneira que agora você fica em Maringá, mas você atende pessoas em várias partes do mundo, não é? Tem uma outra questão, antes da gente caminhar para o encerramento dessa conversa, que eu queria falar com você, é quando o cachorro recebe, na minha opinião, recebe, assim, uma atenção excessiva. Quer dizer, toda hora que você encontra a pessoa, ela está falando alguma coisa do cachorro. Quer dizer, o dia inteiro, noite inteira. Quer dizer, você coloca essa questão também
do limite. Talvez eu esteja voltando na pergunta anterior, que é o limite. Mas eu acho que, de algum modo, até atrapalha a convivência entre nós, entre famílias, quando o cachorro ganha esse protagonismo todo. Mas você já falou que a resposta é o adestramento, né? Então, eu acho que o adestramento... Eu queria que você falasse para a gente terminar um pouquinho qual porque as pessoas devem estar acompanhando a nossa conversa e pensando, eu gostaria de conhecer mais esse trabalho do Rafael. Então, para essa pessoa que está pensando nisso, o que ela tem que fazer, Rafael? Para me procurar, é só pesquisar no Instagram ou no YouTube. Pesquisa lá Cão Mais Saudável ou Rafael Veloso, que vai me encontrar, né? E voltando nessa questão do atenção excessiva, tudo que é em excesso eu acho que é ruim. E na verdade, o maior problema é que eu vejo muita gente tentando humanizar o cachorro, né? Aqui a gente considera nossos cães como filhos, assim como nossa filha, mas a gente sabe e entende que eles têm necessidades diferentes de seres humanos. Então, tem uma humanização que é mais leve, assim, que a gente vê, o cachorro fazendo festa de aniversário, né, come na mesa com as pessoas, esse tipo de coisa. Mas tem uma humanização mais ruim, que é achar que o cachorro, ele pensa igual ao ser humano. Então, às vezes, que o cachorro sente ciúmes, ou que o cachorro sente inveja. Esse tipo de emoções mais complexas, o cachorro não tem, né? São emoções mais primárias. Então, acho que tem isso também que a gente tem que levar em consideração. Certo. Rafael, nós sempre encerramos nossas conversas aqui trazendo uma citação, quer dizer, um pensamento, e pedindo ao nosso convidado para fazer um breve comentário. Para você, eu trouxe uma frase do escritor e jornalista John Grogan. No seu livro Marley e Eu, ele disse o seguinte, abre aspas, um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou idiota, esperto ou burro. Um cão não julga os outros por sua cor, credo ou classe, mas por quem são por dentro. Dê seu coração a ele e ele lhe dará o dele. Fecha aspas. Perfeito. Isso é um pouco do que eu acabei de falar, na verdade, né? A cabeça do cachorro é muito mais simples, então ele não fica julgando, fazendo coisas só porque ele acha que você não gosta, né? E é simples, é preto no branco. Então, se você faz as coisas que é bom para ele, ele vai querer estar ao seu lado. Tanto é que a gente vê muitos moradores de rua, inclusive, que têm os seus cães e conseguem andar com eles soltos e o cachorro quer estar perto dele. Por quê? Porque ele tem o básico que ele precisa. Ele tem a atenção, ele tem a comida, ele tem tudo que ele precisa ali, né? Então, o cachorro não precisa de muito, mas às vezes esse pouco que eles precisam está faltando nas famílias. Rafael Veloso, muitíssimo obrigado pela presença em nosso programa. Com certeza essa entrevista foi uma oportunidade para que as famílias possam viver com mais harmonia e aproveitar melhor o dom da companhia de um cachorrinho. Eu que agradeço. Agradeço também e muito a você que acompanhou o programa Parlatório de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Um abraço e até a próxima.